Star Wars The Clone Wars, dirigido por Dave Filoni. Não é novidade para ninguém que me conhece ou que acompanha o canal que eu sou um fã inveterado de Star Wars. Amo até os que são considerados os piores filmes da franquia. Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e até a mais nova polêmica, Ascensão Skywalker. Até Solo, que eu acho um filme porcaria do começo ao fim, consigo extrair uma pequena porção de prazer assistindo. Fazer o quê? Mas o que muitos não sabem é como eu fui introduzido a este que eu considero o maior e melhor universo da cultura pop. E agora eu vos digo, foi com a série Clone Wars. Não só com a série Clone Wars mais recente. Quando eu era bem criança, tinha uma série animada Clone Wars, lembram? Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu assistia. Mas o que me fez ser o fã que eu sou hoje foi a Clone Wars, que começou ali em 2008. Sim, eu não sabia quem era Darth Vader, não sabia quem era Luke, Leia ou Chewbacca, mas ver aquela animação nos domingos à noite no Cartoon Network foi aos poucos me despertando a curiosidade desse universo magnífico. Me apaixonar por Obi-Wan e seu humor rebuscado, para uma criança, claro. Adorar ver Ahsoka se rebelando e conhecer principalmente Anakin Skywalker. Um rápido parênteses aqui. Depois, quando fui atrás dos filmes, os quais eu nunca tinha assistido, a grande surpresa não foi descobrir que Luke era filho de Darth Vader. Isso todo mundo sabe de um jeito ou do outro, mas pra mim a surpresa foi saber que Anakin, aquele que é o herói lá de Clone Wars, fica mal. Mata crianças, cai no lero do Palpatine e vira o tal Darth Vader. Eu não sabia de nada disso, porque na cabeça do jovem Atos, que assistia Clone Wars no Cartoon, nunca tinha sequer imaginado que Anakin poderia ficar mal. E é aí que eu entro na crítica da série em si. A começar, obviamente, pelos personagens. Acho que já é de sabedoria popular que os filmes prequel, episódio 1, 2 e 3, são extremamente criticados, não só pela qualidade duvidosa da direção de George Lucas, mas também porque explicam muita coisa da trilogia original, o 4, 5 e 6, de uma forma bem capenga, tipo quando transformam Yoda em um espadachim cabuloso, sendo que, no original, ele dizia que as brigas de verdade não são lutadas com sabres, e sim com sabedoria. Ou seja, várias contradições entre as duas primeiras trilogias. E Clone Wars, fazendo cronologicamente parte da trilogia prequel, comete os mesmos pecados. Porque, por exemplo, a história do próprio Anakin. Se você não fez o mesmo caminho bagunçado que eu, primeiro, você assistiu todos os filmes. Então, já sabia a trajetória de Anakin. E, quando foi ver o filme e a série Clone Wars, que se passam entre o episódio 2 e 3, percebeu que Anakin dos filmes e o Anakin da série são completamente outro personagem. O que eu quero dizer com isso? Que a série, principalmente no seu começo, tem um foco totalmente voltado para os mesmos elementos que desde sempre foram os erros de George Lucas. Contar a história de personagens que já conhecemos, que já sabemos o destino, ou seja, contar sempre o mesmo núcleo Skywalker. O Atos de 2008 sequer prestou atenção nisso e se apaixonou por todos os personagens pela primeira vez. Mas o Atos, que reassistiu tudo em 2020, acha as primeiras 3 temporadas de Clone Wars uma bela porcaria. Porque nelas esse erro fica sendo repetido em looping, episódio após episódio. E a cada ação dos personagens do núcleo principal, eu só conseguia pensar, isso não faz sentido, porque no filme X, personagem Y tem ação W, que não condiz com isso que aconteceu aqui. As primeiras temporadas são um mar de contradições, se você inseri-las na saga como um todo. Mas aí, a gente chega na 4ª temporada, quando o foco quase que muda inteiramente para os personagens secundários da trilogia prequel. Sim, é aí que pra mim faz sentido, que caiu a ficha pros produtores que eles tinham um universo inteiro nas mãos e estavam perdendo tempo com o mesmo núcleo de personagens desde o começo. Perdendo tempo com episódios solo do Jar Jar Binks, quando tinha personagens tão incríveis e pouco desenvolvidos como Rex, por exemplo. A própria Ahsoka poderia ser usada mais como personagem independente, desligada do Anakin. Chega de ver Padmé em missão diplomática que dá errado, vamos ver um caçador de recompensas novo. Cad Bane fazendo uns planos bem doidos de roubo ou fuga. Vamos ver a espiral de loucura que o Darth Maul entrou após ser cortado em 2 lá no episódio 1. Vamos dar episódio solo para outros integrantes do Conselho Jedi, ou ver algum deles traírem a ordem por interesse próprio. Sim, cada episódio se torna uma pequena expansão nesse universo que estava tão contido em um pequeno núcleo. E aí eu começo a adorar Clone Wars.
vamos a um pequeno apanhado de notas para as temporadas. E aqui, meus amigos, farei uma coisa que não costumo fazer, mas terão alguns micro spoilers das temporadas antigas. Nada que tenha uma real alteração na sua experiência, eu prometo. Clone Wars, o filme, nota 2,25 de 5. É muito ruim. Não gostava nem quando eu era criança, porque a missão de resgate ao filho do Jabba é muito desinteressante e a Ahsoka é teimosa simplesmente por ser, tirando que o Anakin tá um grande pastel. Temporada 1, nota 2,5 de 5. Muito Jar Jar e muita Padmé. Temporada 2, nota 3 de 5. Já tem uns episódios melhores e começa a introdução a Mandalore, que será não só importante para a nova série O Mandaloriano, mas principalmente para a série seguinte, Star Wars Rebels, que, para você que não sabe, se passa entre o episódio 3 e 4, mas é quase como uma sequência espiritual de Clone Wars. Eu ainda farei algum vídeo sobre Rebels, porque eu simplesmente gosto muito e ela é espetacular. Temporada 3, nota 3,75 de 5. Aqui é realmente onde começa o protagonismo dos personagens secundários da trilogia prequel. Temporada 4, nota 4,25 de 5. A história começa a ter um outro tom. As coisas ficam tanto mais sérias com o arco do Darth Maul. Temporada 5, nota 4 de 5. E é aqui onde o arco do Darth Maul se mistura com o arco de Mandalore e Obi-Wan, gerando bons momentos de tensão entre os velhos inimigos. Gosto muito dessa temporada. Foi a partir dela que temos a Disney no controle da série, após a compra da Lucasfilmes. Aqui é o primeiro fim da série, porque a Disney decide cancelar Clone Wars. Temporada 6, nota 4 de 5. 2 anos depois da quinta temporada, a Disney lança alguns episódios nomeados como As Missões Perdidas. Aqui, quase nada se conecta com o que estava acontecendo antes. Quase não vemos Anakin e sua turminha e não vemos a Ahsoka. Essa temporada é quase exclusiva do Yoda e alguns clones. É uma temporada muito boa, mas ainda não servia como o fim da série, porque não conectava com o episódio 3. E é aí que a Disney, 6 anos depois, sim, 6 anos depois, decide dar uma temporada que encerra a série. Conecta ela com o terceiro episódio e deixam perguntas que foram respondidas em Rebels. E essa, meus amigos, essa ninguém esperava. Teve relevância zero fora do fandom, eu sei, mas que temporada incrível. Seus primeiros episódios, na minha opinião, são meio chatinhos, mas servem para algumas coisas, como nos deixar nos despedirmos de Anakin de Clone Wars, introduzir os The Bad Batch, que, como anunciado recentemente, ganharão uma série solo, e finalmente dar de vez o protagonismo dessa história toda para Ahsoka, respondendo o que seria da sua vida após sua saída da série 8 anos antes, lá na quinta, e mais uma vez usando Darth Maul como alavanca para um arco incrível. A série se finaliza em um momento chave da história como um todo, e derruba umas lagriminhas dos fãs mais emocionados como eu. Nota 4,5 de 5. Como conclusão, eu tenho algo a dizer. Não seja a pessoa que fica, ai, porque no meu tempo sim tal coisa prestava, ou estão estragando minha infância. Veja, se pessoas que dizem tal coisa tivessem relevância nas decisões de Hollywood, eu provavelmente nunca teria gostado de Star Wars de verdade, porque foi um material feito para a minha geração que me introduziu a Star Wars. Sem Clone Wars, para quem eu era o público-alvo na época, eu não teria ido atrás dos filmes antigos. Rebels, assim como a série Resistance, tem como um público-alvo as crianças de hoje. Por meio delas, uma geração vai crescer e buscar os filmes originais. O fandom vai se renovando a cada geração, graças aos novos materiais lançados. E para quem já é fã das antigas, é simples. Se você, como eu, ama Star Wars quase que incondicionalmente, legal, mais material para você assistir, mesmo que não seja você o público-alvo, ou mesmo que a qualidade não seja a mesma do material lançado para a sua geração. E se você simplesmente não gostar e abominar tudo que foi feito depois da trilogia original, ok também, ignore o resto, a trilogia original continuará lá, intocável. Bota pra rodar aí na sua fita cassete, seu nostálgico de...
Opa, desculpa. Eu tô brincando, eu juro. Basta você ignorar a partir do momento em que você acha que aquilo deixou de ser interessante e deixar as novas gerações terem a sua vez, o seu Star Wars para chamar de seu, assim como eu tenho Clone Wars no meu coração para sempre, como sendo a série que me introduziu Star Wars, que por sua vez mudou completamente tudo que eu tinha com relação ao cinema e à cultura pop, que por sua vez mudou minha vida inteira. E por hoje é só, pessoal. Não deixem de conferir nossa página no Facebook e nosso Instagram para mais informações sobre a Noturno Filmes e não se esqueçam de se inscrever. Obrigado pela presença de todos e que a força esteja sempre com você.